Hoje nós vamos falar de uma planta muito linda, muito colorida. São os crótons, que a gente ama e tem tanta dúvida dessa planta. Então hoje você vai aprender se ela é de sol, se ela é de sombra, vai aprender a fazer mudas dos crótons, que tem 4 maneiras de fazer, e também como cuidar em geral para que eles continuem sempre assim lindos, compactos, coloridos. Então já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para assim que eu colocar vídeo novo você vir correndo assistir, e também compartilhe com um amigo que você vê que gosta de plantas. O cróton na natureza ele pode ficar até 3 metros de altura. E lá na natureza, ele é uma planta de sol pleno. Só que o que acontece? Quando a gente compra um cróton na floricultura, ele foi produzido principalmente na cidade da Ulambra, que tem grandes produtores de cróton, em estufas. Ali a luz é indireta. Então, eles adaptaram uma planta de sol pleno a uma planta de muita claridade, sem o sol direto. Então, em casa, onde que eu posso colocar? Eu posso fazer uma jardineira linda de crótons iguais ou diferentes e colocar ali num lugar de luz indireta. Posso colocar um vaso, o cróton eu posso plantar em vaso, como a gente vai fazer aqui na prática. E posso colocar atrás de uma janela, no máximo 1,5 m distante ali da fonte de luz. Eu posso também usar os crótons em jardins que ficam lindos. Mas quando eu compro uma floricultura e trago para colocar nessa luz indireta, ok, não tem que fazer adaptação nenhuma. Mas se eu quero colocar no jardim, no sol o dia todo, o que eu tenho que fazer? É uma planta de sol, mas eu tenho que adaptar ele de novo. Tenho que colocar aos poucos, e ele é uma planta lenta para tudo. Tem que adaptar aos poucos. Isso chama rustificação. A gente tem que rustificar ele ao sol pleno, como ele é na natureza. O cróton, quanto mais sol você coloca, mais ele fica colorido, mais ele fica bonito, mas isso também depende da adubação, que eu vou ensinar para vocês direitinho. Então, quanto ao ambiente, nós aprendemos então que ele pode ficar em luz indireta e pode ficar no sol pleno. O que acontece, Ana? Se eu chegar esse vaso da floricultura, colocar em sol pleno direto, ele vai começar a queimar. Não que ele vá morrer, a gente não sabe se vai morrer ou não, mas ele vai queimar, ele vai ficar feio, e depois as brotações novas ele vai ficar bonito. E não é certeza que ele não morra. Principalmente se você coloca ele direto no sol, chega e coloca no sol e deixa faltar água, aí provavelmente ele vai morrer. Então, se você não for fazer a rustificação, colocar ele ali aos poucos, 1 mês, coloca ele mais sol, depois mais 1 mês e mais. Se você não fizer essa rustificação, for colocar direto, não esqueça da rega. Já falando de rega de uma vez, como que eu rego o cróton? Você vai colocar bastante água, é uma planta que ama água. Você tem que regar bastante para ter certeza que todo vaso recebeu água. Não coloca só um pouquinho de água, só um copinho, porque não é suficiente para ele. Mas atenção, o que mata muito os crótons é o excesso de água. Por isso, você tem que fazer uma boa drenagem no vaso e também usar um substrato que seja bastante drenante. Assim que você coloca a água, entra e sai rapidamente. Tenho que fazer o replantio assim que o cróton chega na minha casa. Olha, observa na floricultura, esse cróton aqui, por exemplo, a gente vê que tá já na floricultura há mais tempo. Então é bom já fazer um replantio. Eu peguei aqui esses crótons na floricultura das minhas irmãs. Esse aqui a gente vê que o substrato tá um substrato legal, não preciso fazer o replantio. Então, observe se o cróton já tinha mais tempo ou não que estava ali na floricultura. Uma outra maneira de você ver se está na hora de fazer o replantio
Se ele tá viçoso, se ele tá bonito, então não tem necessidade. Você pode fazer se você quiser. Se você quiser um outro vaso, se você quiser que ele cresça mais, você pode fazer. Porque o croto é assim, ele fica limitado, ele não vai ficar com 3 metros no vaso, isso é lá na natureza. Ele vai crescer proporcional ao tamanho do vaso. Então, às vezes você quer fazer o replantio para um vaso maior para ele crescer mais. Então, esse croto aqui, eu vejo que ele não tá tão viçoso, não tá tão bonito. Eu faria o replantio dele. Às vezes até no mesmo vaso, trocar só o substrato, porque a gente percebe que o vaso aqui, o tamanho do vaso está adequado para ele. Como que é a adubação? Use sempre um adubo que seja completo e para as plantas coloridas, que tem aminoácido, que intensifica aí a cor, é muito legal. O poderoso adubo da Terral, ele tem os aminoácidos e é um adubo completo, excelente. Você pode usar de 15 em 15 dias, maravilhoso aí para os crotos, eles sempre vão ficar muito bonitos. Tem pessoas que fazem coleções de crótons, existem muitos crótons à venda. No país existem mais de 10 variedades. Vou colocar só algumas aqui com os nomes para vocês saberem aí escolher, ver quais que você gosta, para você aí estar fazendo a sua coleção dos crótons. Eles são muito versáteis. Cróton você pode usar em um monte de lugar. Eu gosto muito dessas folhas coloridas, sabe por quê? Às vezes você gosta de cor no seu jardim, e as plantas de flor dão muita manutenção, você não consegue estar sempre ali cuidando. Então, se você fizer um maciço de croto, ele já é colorido, né? Não é tão verde. Então, assim, excelente usar os crótons aí do nosso dia a dia. Muito resistente à praga e doença. O que que pode acontecer? Pode acontecer dos fungos por excesso de água e principalmente rega à noite. Não gosto de fazer rega à noite em planta, principalmente no inverno. Aí tem um problema com fungo. E pode ter problema com as cochonilhas, principalmente se você não está fazendo aí uma adubação adequada, se ele não está na luz apropriada, se está pouca luz, então pode ter problema com a cochonilha. Tanto se tiver problema com fungo, com cochonilha, qualquer outra coisa, eu vou deixar aqui no card e na descrição abaixo a minha playlist de pragas e doenças, que você pode estar ali vendo o que acometeu o seu próton e tá aí sanando o problema dele. Também sobre pragas e doenças, você que tem o meu livro, você pode encontrar nele receitas caseiras maravilhosas, tá? Vamos então agora fazer aqui na prática o replantio. O que eu já coloquei aqui? Num vaso que tá aqui com furos, então vai ter o dreno. Coloquei aqui 2 dedos de brita. O vaso é leve, coloquei brita. Se o vaso é pesado, pode pôr argila expandida ou caco de telha, o que você quiser. E já comecei a colocar o substrato plantio. Tanto para fazer as mudas como o replantio, aqui eu vou fazer o replantio e aqui eu vou fazer muda. É o mesmo substrato. Esse substrato tem muitos ingredientes que esse substrato fica rico em matéria orgânica e fica drenante. Se você não tem esse substrato, você pode colocar uma terra bem estercada, uma parte, misturado aí com areia grossa de construção. Não é a mesma coisa? Claro que não é. Tudo que você coloca, que é mais elaborado o substrato, a planta vai responder melhor. Mas se não tem, vai com essa receitinha que eu passei para vocês. Então, tá aqui, já coloquei no nível que ele não vai ficar nem lá embaixo e nem lá em cima. Vou tirar aqui do vasinho, fazer esse movimento como se estivesse tirando um bolo da forma. Tiro o croton. As raízes estão saudáveis. Não vou desmoronar o bloco para que o enraizamento aconteça bem efetivo. Às vezes tiro só um pouco aqui para facilitar para a planta ir para o novo substrato e já completo. Então agora, acabei aqui de colocar, nós vamos fazer a rega. Toda vez que vocês plantarem
vocês vão, da primeira vez, irrigar muito, para que todo o substrato fique molhado. Então, a gente vai regar com abundância. Essa rega, qual que é a próxima rega? Quando você perceber que o substrato começou a secar a parte de cima. Não deixa o cróton secar completamente. Ele não gosta de ficar totalmente seco. Isso vale para vaso e vale também para o cróton no chão. Ele gosta sempre de ficar levemente úmido. E agora a gente já vem com a adubação. Já faço a adubação. Esse adubo, além de adubo, alimento para a planta, ele é enraizador. Então eu garanto que meu cróton vá enraizar mais rápido e mais saudável. Pronto, o nosso cróton na nova casa. Observem como que o substrato drenante, a água entra e sai rapidamente como a gente precisa. Agora eu vou colocar ele em luz indireta, não posso colocar no sol pleno. Lembra que senão ele queima, e principalmente porque passou por um replantio. Para vocês acompanharem tanto o replantio como que vai ficar na minha casa esse cróton, vocês podem acompanhar os stories do meu Instagram e acompanhar como foi feita as mudas também. O cróton é uma planta da época das avós, vocês lembram? Olha a coloração, que interessante, são muitas cores, verde, amarelo, vermelho, marrom. E geralmente as folhas novas são mais claras e para baixo as folhas mais velhas são sempre mais escuras. Existem folhas torcidas, largas, finas. Olha esse aqui que é pincel de Picasso. Para mim, um dos crótons mais bonitos que tem. Ele é fininho e os crótons são da família das euforbiáceas, da família aí das eufórbias, da mamona, da coroa de Cristo. Então, plantas aí que vocês estão acostumados são da família. Como fazer mudas? Existem 4 maneiras. Por sementes, porque o cróton, ele dá uma flor. Olha essa foto, ele dá uma flor. Tem que tirar a flor, Ana. Se você deixar, não tem problema, mas a planta para de crescer, ela para com a brotação, porque tem energia toda na flor. Mas se você, porque a flor não é tão ornamental, o que é mais ornamental é a folha. Se você tirar, aí o cróton continua com o seu crescimento normal. Então fica a seu critério tirar ou não a flor. E outra coisa que eu lembrei aqui, o cróton no inverno começa a cair, amarelar e cair um pouco das folhas. Não tem problema nenhum. Então, quais são as formas? Primeiro, por semente, que depois da flor, a flor polinizada vem a semente, que parece muito aí com a família toda das euforbiáceas, que caracteriza ele. Pode ser feita por folha na água, que a gente vai fazer aqui. Você pode colocar a folha direto no substrato também, que é mais difícil. Por estaca, nós temos que cortar. Eu uso muito essa tesoura de poda minha, é excelente, é da Merax, tá? Olha, por galho, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma estaca de 20 a 20 centímetros em diagonal aqui e vão colocar 3 dedos, podem colocar 2 a 3 dedos direto nesse substrato. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Cortei aqui em diagonal, tiro as folhas aqui de baixo. Depois de tirado as folhas, vocês deixam aqui de 3 a 6 pares de folhas, tiram 2/3 para não desidratar. E nós vamos plantar aqui com o mesmo substrato. Vamos deixar ele bem firme. E o que a gente vai fazer agora? Rega bastante, como nós fizemos no replantio. E depois já coloca o adubo, tá? A mesma coisa do replantio.
Quando que eu vou, lugar de luz indireto, quando que eu vou adubar tanto o replantio como a estaca de novo? Você pode colocar um pouquinho de adubo de 15 em 15 dias, tanto aqui como no replantio, como eu falei para vocês. Como que eu vou fazer com a folha? Com a folha, você vai colocar na água e vai esperar a brotação, vai esperar o enraizamento, as raízes saírem. Depois que sair a raiz, aí que vai passar para o substrato. Aqui vai ficar em pouca luz, luz indireta, tá? Tem que ser num vasinho, num copo mais estreito. O copo ficou muito largo. Estas plantas de caules lenhosos, muito legal, se você quiser, você pode fazer nessas garrafas de água, como eu fiz a de Ixora com vocês. Eu tô começando aqui a brotação aqui no YouTube. Essa tem super pouco tempo, dá muito certo também. E como eu fiz também a de azaleia, tá até com florzinha aqui. Tudo no mesmo substrato. Então, o modo de fazer mudas do croto, das Ixoras, da azaleia, tudo muito parecido. E olha, o croton gosta muito de lugares quentes. Ele só não tolera lugares de geada. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. E também, se você tem algum croton, quer saber se você tem algum croton na sua casa. Se você vê que tem mais dias que eu postei esse vídeo, tire sua dúvida comigo lá no direct do meu Instagram, porque lá sempre eu estou conversando com vocês. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.